fevereiro de 2022, a Rússia invade a Ucrânia pela aproximação da Ucrânia com a OTAN. Mas o que é a OTAN? Qual a sua relevância para o mundo em 2022? A OTAN e a Guerra Fria, elas são intimamente relacionadas. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética começaram a disputar uma influência perante outras nações mundiais. Enquanto o país americano tinha um regime capitalista, os soviéticos seguiam os ideais socialistas. Na tentativa de mostrar qual organização era melhor, cada um deles se dedicava no desenvolvimento de tecnologias e se envolveram em uma corrida espacial e armamentista, na qual duelavam incansavelmente. Nesse contexto, os Estados Unidos criaram uma estratégia que contivesse o avanço dos comunistas e socialistas em território europeu. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou seja, a OTAN, lhes passando a função de manter o controle americano em solo europeu, para conter os alemães que tinham acabado de sair da Segunda Guerra e afastar a influência dos soviéticos. Diante dessa afirmação, podemos observar que a relação da OTAN e seus membros com o mundo, iniciada em 1949, depois do Tratado de Washington, que consolidou a aliança entre Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Itália, Portugal, a Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, Islândia e o próprio Luxemburgo. A principal característica dessa reunião de países está na mútua cooperação em defesa entre eles. A lei de mexeu com um, mexeu com todos. Ou seja, se um país desse grupo fosse atacado, os outros imediatamente iriam defendê-lo, com o envio de tropas militares. E não demora muito. Em 1955 veio a resposta dos soviéticos. Ao perceber o movimento influente da OTAN, resolveu criar seu próprio grupo de proteção, o Pacto de Varsóvia. A principal causa da reação quando a Alemanha Ocidental se uniu à OTAN, o que ameaçava o poder dos soviéticos. Então a OTAN e o Pacto de Varsóvia são alianças semelhantes, só que em polos opostos. No caso dos soviéticos, os países membros eram os que estavam inseridos no regime socialista, como a Polônia, a Alemanha Oriental, a Tchecoslováquia, a Albânia, Bulgária, Hungria e Romênia. Com o mesmo objetivo de defesa mútua, ou seja, mexeu com um, mexeu com todos. Mas com a queda do Muro de Berlim em 1989, o comunismo perdeu sua força, e o Pacto de Varsóvia tem o seu fim junto com a União Soviética, em 1991. Apesar de ter iniciado a sua história com um contexto de bipolaridade mundial, depois da Guerra Fria a OTAN continuava a existir e agrega cada vez mais países. Ao contrário do Pacto de Varsóvia, que se dissolveu junto com a União Soviética, a OTAN continua a existir. E o grupo que estava com 12 países, hoje tem 30 países membros, dentro de quais deles estão a Albânia, a Alemanha, a Bélgica, a Bulgária, Canadá, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos, Estônia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Islândia, a Itália, a Letônia, a Lituânia, o Luxemburgo, Macedônia, Montenegro, Noruega, Polônia, Portugal, República Tcheca, Romênia, Turquia e o próprio Reino Unido. Muitos deles, como a Bulgária, a Hungria, a Romênia, também fizeram parte do Pacto de Varsóvia, mas migraram para a OTAN e hoje entregam esse grupo. É válido lembrar que os Estados Unidos, Reino Unido, França, Itália e Noruega fizeram parte da fundação da OTAN. Além dessas nações que já estão adicionadas no Tratado da Organização, tem uma lista de países parceiros que pretendem ou podem se organizar para administrar os parâmetros necessários para se tornarem membros efetivos do Pacto. Nessa lógica, mesmo que um país seja parceiro da OTAN e for atacado,
a mesma pode entender que a integridade territorial e política das nações não está comprometida. Assim, não existe obrigação protetiva aos países membros e parceiros. Isso a gente vê hoje no caso do ataque da Rússia contra a Ucrânia, que até o momento desse vídeo a OTAN não interviu. O mesmo acontece com aqueles países que são aspirantes na entrada da aliança, que entendem os critérios necessários para serem membros e estão na retaguarda do grupo. Como exemplo, podem citar a Bósnia, Geórgia, Macedônia e a própria Ucrânia. E qual que é o poder de fogo da OTAN hoje, em 2022? Só para ter uma ideia de comparação com a Rússia, podemos dizer que a OTAN tem 4 vezes o número de soldados, 3 vezes o número de tanques e 3 vezes o número de aviões. E agora, a gente sabendo de tudo isso, podemos dizer qual que é a relação da OTAN com o Brasil ou América Latina. O Brasil, como sabemos, não é membro da organização, mas apesar disso, na prática significa que, como somos aliados dos Estados Unidos, possuímos certas mordomias econômicas. Como essencialmente a organização é um grupo de força militar e defesa, e por ser aliado de um país pertencente à OTAN, no caso os Estados Unidos, também indica que as forças armadas e tropas brasileiras e americanas podem trabalhar em conjunto em prol de um objetivo comum. Perceba que a OTAN não possui nenhum membro Atlântico Sul, ou seja, na América Latina. O país mais próximo no nosso continente seria a Colômbia, que ocupa uma posição de parceiro global. Hoje, com a aproximação da Ucrânia com a OTAN para ter os benefícios bélicos, gerou uma revolta da Rússia que acabou na guerra que estamos assistindo, e sem data para acabar. O mesmo com a filosofia de proteção dos membros e aliados, até o momento a OTAN não teve interferência na guerra, como já citado antes. E você, o que acha de tudo isso? A OTAN deveria interferir nesta guerra? Ou a Rússia se precipitou em iniciar uma guerra em pleno 2022? Deixe o seu like, deixe o seu comentário e diz aí pra nós o que você acha de tudo isso. Obrigado, até o próximo vídeo, vocês são o máximo.